Amados, Jesus estava falando para os seus discípulos. Jesus estava falando para aqueles que estavam caminhando com ele. E eu acho que Jesus, ele percebeu alguma coisa e ele disse: não, eu preciso conversar com vocês. Eu sei que vocês querem caminhar comigo, eu sei que vocês querem me seguir, mas aí tem alguns requisitos. Vocês querem caminhar comigo, estão dispostos? E quando a gente estamos num momento como esse, a gente precisa refletir se é isso que realmente a gente quer, se é isso que realmente a gente quer viver, como o pastor Wagner colocou aqui, poderia ficar lá mais uma semana, mas a gente precisa saber o que é de maior valor nas nossas vidas, o que nós temos de maior valor. E aí Paulo vai dizer que ele não vive mais, mas Cristo vive em mim. E então aqui Jesus, ele está conversando com os seus discípulos, e eu quero trazer em breves palavras uma palavra de Deus para nós nesta manhã, que tem como tema a opção pela cruz. É uma opção. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. Jesus nunca obrigou ninguém. Se você for olhar em toda a Bíblia, Jesus não obrigou ninguém a servi-lo e nem a segui-lo. É uma opção nossa. Foi uma opção sua estar aqui nesta manhã. Foi uma opção sua ter levantado a mão e disse assim: Jesus, me aceita aí. Porque às vezes a gente diz assim: você quer Jesus? Não, o convite tinha que ser ao contrário. Tinha que ver assim: será que Jesus me aceita? Porque eu costumo dizer que todos nós não valíamos nada. Se temos ou se somos alguma coisa, somos por causa dele. Se temos, é por causa dele também. E aí às vezes a gente fala assim: fulano não vale nada, Beltrano não vale nada. E aí quando a gente para e olha e fala assim: quem de nós valíamos alguma coisa quando estava lá? Nenhum de nós. Se nós temos o valor que temos hoje, queridos, foi porque a gente fez uma opção. E a opção foi pela cruz. E nós entendemos que o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, a cruz, ela nos remete a essa reflexão. O que eu sou por causa dele. E aí Jesus está conversando com os discípulos. E ele disse assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês não ficarem aí frustrados, cheios de expectativas. E o grande problema é que as pessoas, elas estão vindo para o Evangelho cheio de expectativas, de que vai ganhar, que vai conquistar. E aí eu sempre digo que é um Evangelho que diz que você vai ganhar, que você vai vencer, que você vai chegar. Vai ter dia que você não vai chegar, ou vai ter dia que você não vai vencer. Um Evangelho onde diz para você tomar posse de tanta coisa, mas pouca gente dizendo: tome a sua cruz. Eu costumo dizer que muita gente tomando posse da sua vitória e pouca gente tomando posse da sua cruz. É muita gente, irmãos. Nada contra, eu creio em um Deus de vitória também. Mas eu creio mais ainda em um Deus que vai dizer para mim que eu preciso tomar a minha cruz. Não é a cruz do meu irmão, eu tenho que levar a minha. Eu não tenho que pegar a minha cruz e pendurar do irmão. Você leva para mim aí porque pesou. Não, ela é do meu tamanho. Tem uma canção que diz que a nossa cruz é do nosso tamanho. Então muita gente, daí o motivo que nos leva a meditar sobre tal assunto. É duas situações distintas, quase que ao mesmo tempo, sendo que a primeira, por meio de uma revelação divina, Jesus estava ali afirmando, dizendo: olha, vocês precisam ter essa consciência. E aí ele disse assim: se quiser vir após mim. Eu costumo dizer que a opção pela cruz, ela exige uma escolha. É uma escolha que você faz. Ninguém vai escolher por você optar pela cruz. Seu esposo não vai, seus filhos não vão, seus pais não vão, o pastor de vocês não vão.
É uma escolha nossa, irmãos. Eu preciso optar. A opção pela cruz exige escolha. Diz assim: olha, se quiser vir após mim, ou seja, você quer vir? É uma escolha sua. Somos nós que escolhemos, irmãos. A vida é feita de escolhas que fazemos, visando assim uma condição sempre melhor. A nossa vida é feita de escolhas. Há um autor de um livro que ele diz que decisões decidem destino. São os 3D: decisões decidem destinos. É uma escolha que eu faço. E nós estamos aqui nesta manhã em memória dele, porque fizemos uma escolha. E a escolha que fizemos foi optar pela cruz, encarregar a minha cruz. Ninguém vai fazer essa escolha por mim. A minha esposa não pode fazer essa escolha por mim. As escolhas que nos são apresentadas pelo próprio Jesus em forma de convite. Ele sempre nos convida. Você nunca vai ver Jesus nos impondo nenhuma escolha. Você tem que fazer, é uma escolha sua. Você sabe por quê? Para que lá na frente a gente não disse: não, eu não queria, ele me impôs. Jesus nunca impôs nada a ninguém. E você nunca vai ver em toda a história da Bíblia, em toda a história do Mestre, Jesus impondo escolhas em ninguém. Ele nos deixa livre, dizendo: olha, a escolha é de vocês. Escolhas que, em sintonia com a soberania de Deus, expressam uma decisão de cunho pessoal. Sou eu que tenho que decidir, irmãos. A gente tem que parar de querer ficar procurando culpado. Somos nós. Sou eu que decido. Sou eu que escolho. Eu e você poderíamos ter escolhido ficar em casa, dormindo, papo aos pés, dormindo, trabalhar a semana toda, e domingo passa tão ligeiro. Mas a gente fez uma escolha de estar aqui nesta manhã. E são essas escolhas que são valorizadas. Então Jesus estava dizendo: olha, se você quiser vir, é uma escolha sua. Por quais escolhas do momento nós estamos fazendo? O que você está escolhendo? Você está escolhendo servir a Deus? Andar com Deus? Se parecer com Ele? Vivendo Ele? Tem um filme que diz o que faria Jesus se estivesse nos meus passos, se eu não me engano. Será que nós estamos fazendo o que Jesus quer que façamos? É uma escolha, queridos. Ninguém vai te impor a nada. A opção pela cruz, ela exige escolha. A opção pela cruz, ela também exige uma negação. O versículo vai dizer: negue-se a si mesmo. Eu não tenho que negar o meu irmão, eu preciso negar a mim. É fácil a gente dar um não para o irmão. É fácil a gente dar um não para alguém. Difícil é dar um não para nós mesmos. Quando a gente quer. Quando a gente quer que as coisas aconteçam. Quando a gente quer que as coisas saiam do jeito que a gente planejou. Mas aí de repente o Senhor vai dizer assim: olha, você precisa negar isso aí. Então a opção pela cruz, ela não só exige escolha, mas ela também exige uma negação. Em nossa jornada existencial temos sempre a tendência de vivermos a autoafirmação e não a humildade. Não, eu quero, eu preciso, é meu, eu não vou negar, eu vou ficar assim. E aí a gente vê as pessoas com a síndrome da Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou morrer assim. Não! Se eu optei pela cruz, eu preciso negar a mim mesmo. Eu preciso negar os meus desejos. Eu costumo dizer que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, já não existe mais o que eu penso, já não existe mais o que eu acho, já não existe mais a minha vida, já não existe mais eu mando na minha vida. O que existe agora é um Deus que é Senhor da minha vida. O que existe agora já não existe mais a minha vontade, não, pastor, a minha vontade não. O que existe agora é a vontade dele. O que existe na minha vida é a vontade dele, que a Bíblia vai dizer que é boa, é perfeita e é agradável. Então eu preciso negar essa vontade. Negar se é uma condição relacional que expressa o verdadeiro caráter humilde. Negar-se a si mesmo é o caminho para se caminhar. Quando eu nego, eu estou dizendo que eu estou disposto a caminhar com Ele.
Jesus estava falando para quem? Para os discípulos. Dizendo o seguinte: eu sei que vocês estão aí junto comigo, agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Para lá na frente vocês dizer que eu não alisei, que eu não orientei vocês. Quer vir comigo? Pega a cruz de vocês. Vem em seguida. Negue-se a si mesmo. A opção pela cruz, ela exige uma escolha, exige uma negação e ela exige também uma atitude. Ele diz: tome a sua cruz e siga. Vivemos num período onde as pessoas geralmente não exercem a atitude diante das grandes questões da vida, que é decidir seguir a Cristo. Alguns dizem: não estou preparado. Alguns dizem: deixa para amanhã. Alguns dizem: não, isso aí é para meu pai, é para minha mãe. Não, isso aí é para os mais velhos. Não, esse negócio de seguir Jesus não dá para mim. Todos nós tivemos um pensamento como esse lá atrás. A opção pela cruz exige essa atitude. Ter atitude, queridos, é sair da zona de conforto e caminhar com a cruz em direção ao verdadeiro, que é Cristo. Quando eu tomo a atitude de seguir o Mestre, eu estou dizendo para todo mundo: vocês podem seguir qualquer caminho, eu vou continuar seguindo o caminho que Ele criou para a minha vida. E nós sabemos que o nosso maior alvo é Cristo. E eu tenho que caminhar, seguir olhando para esse alvo, irmãos. Porque tem muita gente que perdeu o foco, porque deixaram de olhar para o alvo. Alguém, um arco, flecha, quando ele vai lançar, ele fica de olho no alvo. Se ele tirar um pouquinho o olho do alvo, ele erra o alvo. Tem muita gente errando o alvo. E não estão errando porque alguém falou, mas é uma escolha dele. Eu costumo dizer que as pessoas estão errando o alvo porque tem algo que está atraindo, que parece que é melhor. Não, pastor, eu estava caminhando com Cristo, mas aí aconteceu umas coisas, e normalmente essas coisas que acontecem é que parece que são mais atraentes do que o próprio alvo, que é Cristo. E muitas das vezes nós somos puxados para deixarmos o alvo e alcançarmos uma miragem. Eu costumo dizer que isso é apenas uma miragem. Já viu aqueles desenhos no deserto? Quando o desenho vê e está lá no deserto, daqui a pouco aparece aquela imagem bonita. Quando ele corre, só é areia. Tem muita gente que está errando o alvo por causa de uma miragem. Tem muita gente que está deixando de estar na mesa do Senhor por causa de uma miragem. Mas eu vim aqui nesta manhã dizer para você: é uma opção. Sou eu que vou optar se quero escolher, negar e ter uma atitude. Jesus disse assim: olha, vocês querem me seguir? Eu vou dar aqui uma receita para você. E como toda e qualquer receita, as mulheres vão entender isso, uma receita de um bolo. Se você colocar a mais ou a menos, não vai sair do jeito da receita. Se a receita está lá dizendo que são 3 ovos, se você colocar 4, 5, não vai sair do jeito que a receita diz. Se o médico lhe receita um remédio, ele vai dizer: você precisa tomar 2 vezes ao dia. E aí você toma uma vez no dia, esse efeito vai retardar. Existe uma indicação, existe uma receita. E como toda e qualquer receita, ela precisa ser seguida à risca. E o Senhor Jesus entregou uma receita para os seus discípulos. E aí eu sempre digo que Santa Ceia, pastor, tem que ser de manhã mesmo, que é para crente. São para as pessoas refletirem e dizer: será que eu estou disposto mesmo a seguir Jesus? Porque tem muita gente que acha isso aqui muito bonitinho, ou é lindo, é um culto maravilhoso, mas não é para achar lindo. Não é para achar bonitinho. É para eu chegar aqui e fazer o que Paulo diz. Deixa eu olhar para mim.
Porque a mesa nos remete um passado, um presente e um futuro. Passado porque a gente lembra do que Jesus fez. O hoje é quando a gente olha para dentro de nós, quando a gente examina. E o amanhã é porque ele disse assim: chegará o dia em que vocês estarão comigo. Então essa mesa nos remete a isso. Então quando eu saio da minha casa para ceiar em memória de Cristo, não é porque é bonitinho, não. É porque eu vou chegar aqui e vou olhar para dentro de mim. Eu vou primeiro trazer à memória tudo que ele passou, que Isaías diz, que ele foi trilhando o caminho como ovelha muda, não abriu a boca. Aí eu vou trazendo isso à memória. Soldados que cuspiram nele, as chibatadas que ele recebeu, a coroa de espinho. Aí eu vou trazendo à memória e eu vou vendo que eu não sou digno de nada, que somos uma pessoa indigna. Não éramos para estarmos aqui. Mas aí ele disse assim: seja feita a tua vontade. E aí eu trago tudo isso à memória. E aí daqui a pouco eu começo a olhar. Quando a gente traz a memória, automaticamente a gente começa a refletir: como é que está a minha vida? Será que eu estou dando valor a tudo isso que ele passou lá atrás? Será que a minha vida está refletindo todo o sacrifício que ele fez? E aí quando eu faço essa reflexão, que olho para dentro de mim, eu consigo enxergar um futuro. Ele disse que vai ter o dia que nós vamos ceiar com ele, naquele grande dia. E toda essa reflexão, queridos, é uma opção. Eu volto a dizer: ninguém é obrigado a nada, irmãos. Jesus não nos obrigou a nada. Ele olha para o seu discípulo e diz assim: olha, se alguém de vocês quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Interessante que o versículo 25 vai dizer: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E aqui eu encerro, em que às vezes a gente está acostumado a ouvir o evangelho que você só vai ganhar. E que se algum dia alguém subir uma tribuna como é e dizer: olha, o tema hoje é você vai perder. Não, pastor, eu não estou preparado para perder. Ninguém está preparado para perder. Mas vai ter dia que a gente vai perder. Porque Jesus disse que para ganhar a gente tem que perder. A gente tem que perder alguma coisa na nossa vida. Aquelas coisas que a gente acha que é de valor. Não, eu não consigo viver sem isso aqui. Isso aqui para mim é tudo. Não, irmãos. Eu acho que você não entendeu o que é tudo. Você não entendeu o que é tudo para você. Ele disse assim: vocês querem ganhar, vocês têm que perder. E quem perder a vida por causa de mim, acha-la. E ele diz: porque aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma. Oh, queridos, tem muita gente ganhando o mundo inteiro. Tem muita gente ganhando a casa do vizinho. Tem muita gente ganhando outras cidades, mas estão perdendo a sua casa, estão perdendo a sua família, estão perdendo os de dentro de casa. Que aproveita que eu ganhar o mundo inteiro. Não, pastor, eu estou conquistando, eu estou estudando, eu estou fazendo faculdade, eu estou trabalhando, eu estou no melhor emprego. Nada disso vai adiantar se eu não tiver a opção pela cruz. Porque primeiro eu preciso optar pela cruz. E essas coisas elas virão, irmãos. Mas a gente precisa entender que elas não são tudo. A casa que você tem não é tudo. O carro que você tem não é tudo. O dinheiro que você tem no banco não é tudo. Seus filhos não é tudo. A gente precisa saber o que é tudo. Tudo é aquilo que nos faz ficar de pé. Porque tem gente que se tirar a casa, eles moram. Tem gente que se perder o carro, eles moram. Tem gente que se amanhã você chegar na sua conta bancária e sumir aquele valor, entra em depressão. Tira a própria vida. Mas eu preciso entender o que é tudo. É aquilo que me sustenta independente do que eu estou vendo. Tudo é aquilo que eu trago à memória e vejo que alguém se entregou no meu lugar. A verdade é essa: alguém se entregou no meu lugar. Aquela cruz a gente sabe, não era para ele. Aquela cruz não era para ele. Era minha, a gente sabe disso, era sua. Mas ele disse assim:
E por que tem gente que às vezes acha que é melhor do que os outros? Tem hora que eu paro para refletir, as pessoas às vezes menosprezam os outros e acham que há alguma coisa. E a gente precisa entender que Deus é que é tudo. Você pode não ter a casa do sonho, o carro do sonho, o dinheiro do sonho, mas a gente precisa entender que o que a gente tem de maior valor é a opção e a escolha que a gente fez. Sabe o que tem de maior valor? São esses momentos. Aí que a gente olha e fala assim: eu não valia nada, e Jesus me resgatou. Jesus mudou minha história. Eu estava condenado à morte, eu estava condenado ao inferno, e Jesus veio e me resgatou. Jesus veio e mudou a minha história. Então nesta manhã Jesus está falando para mim e para você: querem seguir? Tome a sua cruz. Pastor, mas a cruz está pesada. Não está. O Anderson Freire, ele tem uma canção que diz: não despreze a sua cruz. Eu vim aqui nesta manhã de comunhão, de mesa do Senhor, dizer para você: não despreze sua cruz. Não despreze. Às vezes tem hora que a gente quer largar a cruz, ou às vezes tem hora que a gente quer descer da cruz para fazer coisas que Jesus não faria. Tem hora que a gente quer fazer o que Jesus não faria. Às vezes a gente quer tomar decisões que Jesus não tomaria. E eu costumo dizer que são os momentos que a gente diz assim: não, tira esse prego, que eu vou descer da cruz, eu vou resolver, depois eu volto. Porque nós já estamos crucificados com Ele. Paulo diz que nós já estamos crucificados. Nós adoramos aqui que nós não somos mais escravos do medo. Você sabe o que tem mais escravizado as pessoas a tomarem atitude, a optar pela cruz? É o medo. E se eu caminhar com Jesus e ficar do mesmo jeito? Pode ficar do mesmo jeito, mas você está fazendo a escolha certa. Porque vai ter dias que não vai sair, irmãos. Eu sempre falo isso. Não tem dias que não vai sair do jeito que a gente planeja. Tem dia que o feijão da panela vai queimar. A melhor cozinheira, tem dia que ela vai descuidar, o feijão vai queimar. Ela deixou de ser cozinheira por causa disso? Não. Tem dia que as coisas não vão acontecer do jeito que você planejou. Tem dia que você vai acordar e não vai ter um sol. E você vai dizer: não, vou voltar a dormir? Não. Eu vou continuar. Eu vou acordar. Eu vou vestir a minha roupa. Eu vou trabalhar. E aí daqui a pouco as nuvens começam a se abrir e o sol começa a surgir. Mas se eu ficar no meu acomodismo dentro de casa, eu não vou ver o sol. Eu vim aqui nesta manhã dizer para você: é uma opção, que é seguir Jesus. Tome a sua cruz. Esta manhã é a manhã de você carregar a sua cruz. Se você talvez chegou aqui nesta manhã dizendo: pastor, a cruz está pesada, Jesus está te devolvendo ela de novo, ela é sua. Como diz os mais velhos, a trancos e barrancos, carrega a sua cruz. Não importa o que vier a acontecer, carregue ela. Porque no dado momento, naquele grande dia, Ele vai tomá-la de nós e dizer: vindes benditos do meu Pai. E posso. É isso que a gente quer ouvir, irmãos. Glória a Deus. Mas duro será para aqueles aonde Ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Ah, Senhor, mas no teu nome eu preguei. Não, eu estava todos os cultos lá. Todo domingo que o pastor Wagner convidava, eu estava lá. Mas e depois de lá, como é que você está? Porque às vezes, queridos, e aqui eu fecho, a gente vem para a igreja e a gente coloca a cruz no cantinho e diz: deixa aí, isso é para o pastor carregar. E a gente vai viver a nossa vida à la vontade. E aí no dia de culto a gente vem, a cruz continua lá no cantinho. Ninguém quer carregar. Não, esse peso aí é para o pastor, mas a família dele, foi ele que escolheu.
Eu só vou lá e volto. Mas você não fez uma escolha. Porque a partir do momento que eu faço uma escolha de seguir, eu pego a minha cruz e vou por ela. Eu vou negando a mim mesmo, as minhas vontades, os meus desejos. Eu volto a dizer, o nosso desejo é o quê? Está na praia, numa piscina, domingo pela manhã, um sol quente desse. Mas a gente fez uma escolha, dizendo, eu vou participar da ceia do Senhor, porque Ele tem sido maravilhoso na minha vida. Curve sua cabeça aí no seu lugar. Quais têm sido as suas escolhas? A opção pela cruz é um fato consumado na sua vida? Isso já está consumado na sua vida, que você optou pela cruz? Existem evidências na sua conduta que comprovam que você fez a escolha certa? Você tem praticado a negação pessoal ao viver para Cristo e não para suas vontades próprias? São perguntas que você precisa fazer esta manhã. Você é uma pessoa de atitude, que sabe muito bem o que quer em sua espiritualidade? É manhã de reflexão. A opção pela cruz é um fato consumado na sua vida? Não, pastor, está consumado na minha vida. Eu estou optando pela cruz. Tudo ao meu redor está mostrando que eu fiz a escolha certa em carregar a cruz. Eu estou negando a mim mesmo. Se coloca de pé nesta manhã. Nós vamos adorar o Senhor com um cântico, com o louvor. O louvor que Deus colocar no coração do seu servo. Eu quero que você coloque a mão no teu coração.